Então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um dia de palestras aqui na nossa casa. Vamos então, como sempre, abrir aqui uma lição, ler o texto, fazer uma breve oração e dar início à nossa palestra. Quem está em casa assistindo daqui por uns dias, também sejam muito bem-vindos e convido da mesma maneira a fazer a oração. Né? Então, o livro vai ser Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 128. Não rejeites a confiança. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Paulo em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. E diz o texto: Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso saber receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simplesmente estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas de seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos, por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram. Receberam apenas o sepulcro faustuoso em que se sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão a aflitivos quadros do jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduz tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista, diligente no bem. A carne é apenas a tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com o Cristo. E aguarda confiante o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Agradecemos as palavras iniciais, que nos relembra a necessidade de retidão, de que nada passará em vão daquilo que fizermos aqui. E porque Deus é tão amoroso, permite que nós façamos a nossa escolha. E que essa escolha seja sempre pelo bem, pela justiça, pela felicidade de todos, hoje e para todos sempre. Que Jesus abençoe a todos nós, desse e do outro lado da vida. Assim seja. Portanto, hoje vamos começar aqui a nossa palestra com o título Alegrai-vos sempre. O convite do Evangelho à alegria permanente com a nossa querida Luana. Boa noite, mais uma vez. Boa noite a todos. A quem está presente aqui, quem está online nos assistindo. Então, nós temos hoje aqui esse tema, que é um tema assim, relativamente leve, né? Que eu escolhi por alguns motivos. Eu escolhi fazer esse tema da alegria.
Em primeiro lugar, porque nós estamos no mês de setembro, que é um mês em que é, vamos, digamos assim, assinalado, né? Chama-se o Setembro Amarelo, que é a luta contra o suicídio. E é para darmos mais atenção a essa questão da saúde emocional, da saúde mental. Então, esse mês é um mês especificamente onde nós temos que ter mais atenção e pensar nas pessoas que estão à nossa volta e como que nós podemos colaborar para semear a alegria, semear a vontade de viver e de sermos felizes, né? Então, também setembro aqui, né, principalmente aqui na Europa, é um mês que a gente está voltando à nossa rotina, é um mês que está acabando o verão, tá, as férias passaram, então as pessoas já estão assim, ai meu Deus, vamos voltar àquelas responsabilidades, àquela rotina, mais preocupações, que passou os meses de férias, né, que todo mundo espera tanto. Então, eu acho que é importante a gente relembrar os motivos reais pelos quais nós temos que ser alegres, né? Não é só não é pelos motivos exteriores, né, que estão à nossa volta. Nós temos que encontrar dentro de nós essa alegria. E pronto, foi pensando nisso que eu escolhi esse tema. E nós vamos entender aqui que alegria é essa, né? Qual é essa alegria que o Evangelho nos sugere, esse convite à alegria. Passando aqui. Então, nós temos aqui nós abrimos com essa passagem de Paulo, né? Foi uma das primeiras cartas, dos registros, né, de cartas da fé cristã, que foi nos trazido por Paulo. E ele traz essa mensagem, apesar dele estar passando por um momento de muitas dificuldades quando ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Ele estava passando por um momento de dificuldade, de perseguição, de luta, e mesmo assim ele trouxe essa mensagem dizendo para que nós devemos sempre nos alegrar, não é só quando as coisas estão correndo bem. Orar sempre, dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, mesmo enfrentando todas essas perseguições e desafios, Paulo nos recomendou a alegria, a oração, a gratidão em todas as circunstâncias. Então, nós temos, assim como base para essa palestra, essa passagem aqui do Novo Testamento, que foi essa carta que Paulo nos trouxe há tantos anos atrás, né? E há tanto tempo, e continua sendo uma mensagem super importante e que nós temos que dar, analisar, né? Ver o que nós podemos tirar dessa mensagem de mais profundo. Então, aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, qual é o sentido da alegria, o sentido que o Espiritismo dá para essa palavra, né? Antes de um sentimento, o que significa essa alegria verdadeira que Paulo nos veio convidar a sentir. Então, o Espiritismo nos ajuda a compreender que essa alegria de que Paulo fala não é uma euforia momentânea, né? É um estado mais profundo de alma que baseia-se na confiança em Deus e na certeza da imortalidade da alma. Nasce da fé, da esperança e da prática do bem. Regozijai-vos sempre significa que nós temos que sempre cultivar a nossa luz íntima, mesmo diante das provas que nós sabemos que vamos passar, né? Então, no Espiritismo, nós aprendemos que a alegria não é a ausência de problemas, nem uma euforia momentânea, e sim uma luz íntima que nasce dessa fé em Deus, dessa fé na justiça de Deus, na bondade de Deus. Quando Paulo nos diz para nos alegrarmos sempre, o Espiritismo ainda amplia um pouco mais essa visão, mostrando que essa alegria é fruto da certeza da vida imortal, da prática do bem e da esperança que nos sustenta. Ou seja, nós temos essa certeza de que
a vida não se resume, a nossa vida verdadeira não se resume a esse momento atual, a essa encarnação, tendo a certeza que tudo que nós passamos agora é consequência daquilo que nós já passamos, já vivemos em diversas outras existências, e que nós vamos sempre colher tudo aquilo que nós fizermos no presente, não interessa o que aconteceu no passado, o que interessa é o que nós podemos fazer agora. Então, essa certeza e a confiança de que Deus está sempre. Deus quer a nossa evolução, Deus quer a nossa melhoria, então Ele nunca vai nos dar dificuldades que nós não consigamos vencer. Então, essa certeza que não estamos sozinhos, estamos sempre amparados, nos dá mais é, instrumentos, né, para sermos sempre pessoas alegres, mesmo com os problemas que vão sempre surgir. Nós podemos manter essa alegria dentro de nós, que é uma coisa que vem de dentro, e não uma coisa que nós recebemos da vida, né? A alegria nós não recebemos na vida, nós cultivamos ela dentro de nós. E então, mesmo quando a vida lá fora não vai muito bem, nós podemos sempre cultivar essa alegria. Mas, obviamente, que quando nós não estamos mentalizados ainda nesse registro de ver as coisas pelo lado positivo e de aceitar que tudo tem um porquê, não é de um dia para o outro que nós conseguimos passar a ser de uma pessoa mais pessimista para uma pessoa super otimista, né? São passinhos que nós vamos dando a cada dia, mas é importante termos essa noção, essa consciência de que precisamos passar a mudar o nosso registro mental para conseguirmos ser essa pessoa mais otimista, mais alegre. E Emmanuel nos ajuda a compreender melhor essa diferença entre a alegria que vem de fora e a alegria que vem de dentro. Ele diz que, aqui no texto da Fonte Viva, ele diz que o texto evangélico, esse texto de Paulo, não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Então, não é uma condição externa, né? É algo que não é algo que recebemos da vida, é um estado íntimo. E muitas vezes olhamos para as situações difíceis e olhamos para elas como se fosse uma destruição, uma tristeza. Ah, isso aqui está me atrapalhando, está atrapalhando a minha vida, está atrapalhando. Eu não vou conseguir ser feliz assim se isso continuar desse jeito, esses problemas. Mas Emmanuel nos lembra que as dificuldades não são problemas reais, são processos de renovação. E se nós encararmos como deve ser, nós no futuro vamos ver que o que nós primeiramente achamos que seria uma fase muito difícil, que nós talvez até não conseguiríamos suportar, foi um momento muito importante de renovação na nossa vida, do nosso interior, isso se nós soubermos enfrentar com otimismo. Na verdade, nós todos já passamos por momentos assim, né? Que pareciam perdas incríveis, algumas mudanças que acontecem na nossa vida, ou situações assim que nós vacilamos um pouco na nossa fé, né? E que depois nós vimos que aquilo foi uma transformação muito boa e muito necessária para a nossa vida. E para reforçar essa ideia de que as dificuldades, na verdade, são importantes para a nossa transformação, nós temos aqui também a natureza. Ai, passei aqui rápido. A natureza é um grande exemplo de que a vida sempre renasce após as dificuldades. E temos, no mesmo texto da obra Fonte Viva, temos esse trecho que diz: nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Então, tem que passar aqui a natureza é um grande espelho, né, dessa lei divina de transformação. E tudo que parece que está morrendo, que está se acabando, está se destruindo, na verdade, é uma transformação. Ele não vai acabar, vai se transformar de alguma forma.
Então, nada fica paralisado no sofrimento, na natureza, tudo se transforma, é um movimento de renovação que acontece na natureza e que é um exemplo para nós. Nós não podemos ficar parados, inertes, naquele sofrimento, naquela situação que está um pouquinho mais difícil de resolver. Nós temos que estar sempre em movimento, tentando procurar o que aquilo está querendo nos ensinar, o que nós podemos fazer para ultrapassar aquilo, e não ficar ali acomodado naquela tristeza. Então, mesmo nas dores, somos convidados a agir, reconstruir e florescer. A alegria é movimento, não é esperar a vida melhorar para depois sorrir. É agir para que a vida se transforme a partir do que carregamos dentro de nós. Então, nós não temos que ficar esperando a vida nos dar motivos para sorrir, para ser felizes, para sermos alegres. E sim, nós temos que agir para que essa alegria nasça dentro de nós, floresça dentro de nós. E, e essa lição, né, de comparar com a natureza, né, nos faz pensar também, afinal, o que significa viver com alegria. E qual é a diferença entre alegria e felicidade? Aqui, segundo as obras espíritas, o que a gente tem aqui que diferencia a felicidade e a alegria? Então, a felicidade pode ser definida como um estado passageiro, um fruto de conquistas externas. E a alegria é duradoura, nasce da alma em paz com Deus. Então, a felicidade pode depender do que acontece fora, mas a alegria depende só daquilo que nós cultivamos dentro de nós. Nós podemos, por exemplo, estar passando por um momento difícil, de tristeza, e nós temos que aceitar e que respeitar também. Todos nós sofremos, todos nós ficamos tristes, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que prolongar essa tristeza e deixarmos de tentar manter acesa aquela alegria que nós temos dentro de nós. Nós não precisamos deixar de ser pessoas felizes, apesar dos problemas, apesar dos momentos mais difíceis. E o Espiritismo nos convida também a ir além. Segundo André Luiz, a alegria verdadeira, ela não é apenas íntima, ela também é ativa, ou seja, ela nasce do trabalho, do serviço e do amor ao próximo. Então, como eu já tinha lido aqui anteriormente, a alegria não é uma, não fica estagnada. A alegria é um sentimento que ele só é cultivado com a nossa ação, com o nosso movimento. Então, se nós ficarmos à espera de motivos externos, nós não seremos nunca alegres, porque nós queremos sempre alguma coisa a mais, né? Geralmente, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa, não sei onde. Eu só vou ser feliz quando eu tiver. A gente sempre acha que a nossa felicidade está sempre aonde nós ainda não estamos, né? Tem sempre. Aí a gente consegue aquela coisa, mas aí a gente só quer mais outra. Então, nunca a gente vai conseguir chegar, né, atingir essa felicidade que é causada por motivos externos. Mas quando a gente entende que a alegria, que é o principal que nós temos que cultivar, é causada pelo aquilo que a gente faz, aí muda o foco, né? Muda o nosso foco. Em vez de irmos buscar fora de nós essa alegria, a gente tem que parar para pensar o que me faz, o que eu posso fazer que vai me trazer alegria, sem depender de ganhar mais dinheiro ou de ter contato com determinadas pessoas. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Senão a gente fica eternamente esperando a felicidade e nunca conseguimos alcançar. Então, temos aqui um trecho que eu vou ler, que, na visão espírita, a alegria é regozijar-se, estendendo fatores de regozijo a quem nos cerca. Ou seja, nada mais é do que nós sentimos alegria quando nós fazemos os outros felizes, né? Quando nós estendemos os nossos braços para, de alguma forma, fazer o outro feliz. Isso nos traz alegria, né? Segundo a visão espírita. É dar-se as boas obras, receber vantagens distribuindo-as, amar sem esperar amor em troca,
dominar os impulsos inferiores e oferecer ternura para a edificação do próximo. Então, aqui tem várias pequenas ações que nós podemos fazer, nem que seja um pouquinho de cada, para irmos nos sentindo cada vez mais pessoas genuinamente alegres. Então, não é apenas um sentimento íntimo, mas também é uma atitude ativa, né, que nós temos que ter para cultivar a alegria. Vamos ver aqui no caso aqui eu foquei em 2 obstáculos, pequenos obstáculos que muitas vezes nós nos deparamos, né, nos nossos momentos mais frágeis, né, da vida, que muitas vezes a gente deixa arrastar e acaba que nós nos tornamos pessoas mais tristes, né, e precisamos de alguma motivação para voltarmos a sorrir. Então, refletindo sobre esses obstáculos, nós temos aqui o pessimismo. Aquela senhora está muito preocupada com alguma coisa, cheia de rugas na testa. Além disso, a gente ainda fica aqui, ó, cheia de rugas, de ficar chateada, triste, preocupada. Então, o pessimismo, ele é um veneno silencioso. Ele nos faz olhar a vida através de lentes escuras, aumentando os problemas e diminuindo as bênçãos. Quando nós temos aquela tendência de olhar sempre as coisas por um lado mais pessimista, parece que os problemas são muito maiores do que eles realmente são e a gente tende a não ver aquelas bênçãos que nós temos todos os dias na nossa frente, que tanta gente gostaria de ter aquilo que a gente tem, e nós nem sequer damos valor, só focamos naquilo que é mal. E geralmente aumentamos muito mais o peso daquilo que às vezes é uma coisa fácil até de ultrapassar, e na cabeça, na mente da pessoa pessimista, aquilo fica com um peso enorme, né? E Emmanuel é firme, ele diz que não devemos permitir que o mal passageiro nos roube o bem permanente que já temos. Nós sabemos que tudo que acontece de desafios na nossa vida é passageiro, porque nós temos a capacidade de superar, de enfrentar e de lidar com aquilo. Mesmo que aquela situação seja para sempre na nossa vida, nós temos que encontrar uma forma de conseguir lidar com aquilo sem enlouquecer, sem surtar, como a gente diz no Brasil, né? Encontrar o suporte que a gente precisa, as pessoas que vão nos trazer força, que vão nos ajudar. Temos que encontrar dentro de nós essa motivação também. E contando com tudo aquilo que nós falamos no início, com aquela certeza de que nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre amparados e que temos capacidade de enfrentar tudo o que acontece, porque está acontecendo, porque é necessário para nós. O tédio, o pessimismo e o desânimo são formas de desistir da luta interior. Por isso é preciso despertar o otimismo e a confiança. Se não cuidarmos desse hábito mental de olharmos as coisas sempre pelo lado negativo, né? Isso pode nos levar a algo ainda mais delicado, que é a melancolia. Então, o pessimismo alimentado é um caminho para a melancolia, que é uma tristeza vaga, sem causa aparente. E aí, quando a gente se depara nesse estado de melancolia, nós temos, né, que ser capazes de detectar que nós estamos entrando numa situação mais preocupante, no sentido de que aquele pessimismo está nos tornando pessoas muito infelizes e melancólicas, e temos que refletir e agir em tudo aquilo que já foi dito. Deixa eu dar uma olhada. E o Evangelho nos ensina que muitas vezes nós sentimos essa tristeza sem explicação, que podem ser recordações espirituais, podem ser provas necessárias ou reflexos do nosso olhar sobre a vida. O risco disso é nos acomodarmos nessa melancolia e que nos prende ao passado e à dor.
Mas o espiritismo, ele não nos deixa sem saída, ele nos dá sempre conselhos muito práticos para nós não ficarmos estagnados nisso e seguirmos em frente quando chega esse desânimo, essa sensação de tristeza. Nós temos pequenas atitudes que podemos fazer para nos ajudar a reunir forças para ultrapassar. E André Luiz nos orienta que, quando sentirmos desânimo chegando, devemos seguir em frente, orar, ler algo edificante, buscar boas conversas, realizar pequenos gestos de bondade e retomar as nossas tarefas. Fazer o bem, principalmente, né? Não deixar que esse sentimento tome conta de nós, porque quanto mais nós demoramos para reagir, mais difícil é para sair dessa situação. A vida aceita pausas de descanso, mas nunca a estagnação. Muitas vezes nós precisamos realmente parar para refletir, para ouvir os nossos sentimentos, para ouvir aquilo que está acontecendo, passando dentro de nós. Mas não é para se afundar nesse sentimento, e sim para encontrar soluções, encontrar força, pensar em como podemos sair daquela situação, não se acomodar nela. E essas são as ideias, né? As opções que nós temos são várias. Podemos fazer todas elas ou as que nós nos sentirmos mais capazes, né? Porque às vezes, quando nós estamos realmente tristes, mais deprimidos, não dá nem vontade de fazer nada, né? Não dá vontade de orar, não dá vontade de ler nada, mas de alguma forma, se a gente conseguir pelo menos mentalizar nos espíritos benfeitores, em Jesus, em quem nos dá força, né? Seja quem for, já é um comecinho. No primeiro dia a gente só vai conseguir fechar os olhos e pensar, ai meu Deus, me ajuda. E pronto. Já é o suficiente para no dia seguinte a gente já conseguir fazer uma oração um pouquinho maior, já está mais sua mente, o seu coração já está mais aberto a conseguir ganhar mais forças. E aí você já vai talvez procurar uma pessoa que pode te dar palavras de consolo também, te dar força, e pegar um livro para ler, ouvir uma música que te apazigua o coração, e pronto. E daí aos pouquinhos também ir se reerguendo. Não é, obviamente, de um dia para o outro. E dessas atitudes que já fomos começando a falar, né? Como nós podemos cultivar essa alegria verdadeira, né? Que nós já vimos que não depende do que acontece conosco, e sim daquilo que nós escolhemos, né? De que nós mentalizamos e sentir. Então, quais são os 3 caminhos principais que o Espiritismo nos direciona para cultivar essa alegria? É a gratidão, o serviço e a esperança. A gratidão significa, né, reconhecer as bênçãos diárias que nós temos. Transformar o nosso foco. Em vez de focarmos naquilo que nos falta, é focar naquilo que nós já conseguimos, naquilo que nós já temos e que nós já somos, né, principalmente. Porque nós temos muito essa tendência, né, de focar no que eu quero, no que eu ainda não tenho, no que o outro tem e eu que também queria ter, ou queria ser, né? Porque às vezes não é nem uma questão de posses, eu queria ser assim, queria conseguir fazer isso. E esquecemos de focar naquilo que nós já conseguimos, que há alguns anos nós almejávamos e hoje em dia nós temos, nós somos, e já não damos valor para isso. Então, é mudar o foco, ser grato e abrir espaço para essa alegria fluir. Então, a gratidão muda a nossa lente diante da vida. Quando no pessimismo nós temos aquelas lentes mais escuras que deixam tudo um pouco mais triste, com a gratidão nós não deixamos de ver tanta destruição e passamos a ver a tal da transformação. Mesmo quando as coisas são difíceis, nós conseguimos ver que aquilo ali até
pode ter ali qualquer coisinha que eu posso pegar ali que vai ser bom para mim, né? Mesmo que pareça uma situação muito difícil. E quando nós agradecemos, o nosso coração se abre para doar, né? Quando nós somos gratos pelo que nós temos, nós conseguimos abrir o nosso coração para doar. E a alegria cresce ainda mais quando não fica só em nós, quando nós conseguimos transformar essa alegria em serviço, que é o segundo caminho. Quem serve multiplica a alegria. O bem que fazemos retorna para nós em paz e serenidade. O serviço é a ponte entre a dor e a renovação. Pronto, que nesse caso o serviço nada mais é do que fazer o bem, distribuir aquilo que nós temos de bom para quem está à nossa volta. E nós sempre temos alguma coisa, por mais por mais triste que estejamos ou por menos posses materiais que tenhamos, nós temos sempre alguma coisa para oferecer para alguém. Porque tem sempre alguém que tem menos que a gente, de alguma coisa, né? Alguém que está mais triste do que nós e nós ainda conseguimos fazer aquela pessoa ver a felicidade em alguns pontos que ela não estava conseguindo enxergar, ou alguém que precisa simplesmente de um abraço, de uma atenção, de uma palavra, de um sorriso, entendeu? Simplesmente de um bom dia, que às vezes a pessoa se sente tão invisível que ninguém fala com ela, que não dá valor, quando alguém dá simplesmente um bom dia, com vontade de dar, né, aquele bom dia que nem olha na cara, mas um bom dia com um sorriso. É simples, mas nós podemos sempre fazer o bem. E essa é uma forma de ampliar a nossa alegria, porque nós achamos, às vezes, que não temos nada a oferecer, mas quando a gente faz uma coisa, às vezes até sem pensar, e a gente vê que aquela pessoa até mudou um pouco a forma dela, o olhar dela, só porque a gente fez uma coisa simples, aquilo dá um aconchego no nosso coração. Ai, que bom que mesmo sem querer eu consegui fazer aquela pessoa se sentir um pouquinho melhor. Então, quando nós servimos, nós sentimos que a nossa vida tem um propósito também, que nós somos importantes, fomos importantes na vida de alguém. E isso já é mais um motivo para a gente se sentir melhor, se sentir mais alegre. A gratidão, como nós falamos anteriormente, a gratidão abre os nossos olhos para aquilo que nós realmente temos que focar, né? Para aquilo que nós já temos. O serviço abre os nossos braços para ajudar e para amparar aqueles que estão à nossa volta. E, por fim, a esperança. Ai, voltei. É isso. A esperança é aquilo que nos abre para o futuro, né? É a confiança na bondade divina, é a confiança naquilo que está por vir, é a fé, né? Na verdade, que tudo, no fim, vai ficar sempre bem, se nós estivermos dispostos a isso. Então, quem tem esperança já carrega dentro de si a alegria, porque sustenta sempre aquele, aquela positividade, mesmo que de vez em quando dê umas tropeçadas e fique assim um pouco abalado, mas daqui a pouco já pensa assim, não, isso não é tão mal como parece, eu vou conseguir, vamos pensar em o que eu posso fazer para minimizar esse medo que eu estou sentindo, dessa dificuldade. Então, nenhuma dor é eterna, todo sofrimento é transitório e educativo. Então, se nós tivermos essa noção, nós iremos sofrer menos com tudo aquilo que acontece. Então, com esses três caminhos, né, que nós temos para cultivar a alegria, nós vamos voltar aqui para esse convite de Paulo, né, hoje em dia continua sendo muito importante nós voltarmos a refletir sobre aquilo que ele nos trouxe. Alegrai-vos sempre, porque a alegria é luz que multiplica a luz. Respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência logre chegar. Isso está no livro da Esperança. Nós temos que respeitar tudo aquilo que acontece na nossa vida que nos traz dor, porque é aquilo que vai nos ensinar, que vai nos fazer passar pelas experiências que nós precisamos.
Então, nós temos que dar importância para tudo que acontece. Não é simplesmente, isso está me fazendo sofrer, então eu vou ignorar, vou passar para trás e deixa que um dia eu penso nisso. Não, nós temos que prestar atenção naquilo que acontece e tentar resolver, não é ignorar os problemas. Mas também não é se entregar à tristeza que eles trazem, o sofrimento que eles podem trazer. Na verdade, a dor não é necessariamente motivo de sofrimento, né? Nós temos que saber passar por ela sofrendo o mínimo possível, né? Mesmo que tenha ali um momento ou outro de medo, de insegurança, sempre ter aqueles minutos de reflexão e pensar que aquele problema é transitório, é transformador e vai nos trazer algum aprendizado. Então, nós hoje... Acabou? Eu dei super cedo. Ainda não acabei, mas pronto. Eu também estou falando muito rápido, né? Mas hoje, só para fazer aqui um apanhado assim rápido aqui daquilo que nós falamos, nós refletimos que, em primeiro lugar, a alegria não é a ausência de problemas, mas sim uma força íntima, renovável, que nasce da fé, da gratidão e da esperança. Vimos que o pessimismo e a melancolia podem ser entraves a essa alegria, mas também eles são convites à ação e à transformação, e que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas, e sim daquilo que nós cultivamos no nosso coração, né? A felicidade é passageira, mas a alegria é permanente desde que nós consigamos cultivar ela dentro do nosso coração. E esses 3 caminhos simples que nos ajudam simples, pronto. É simples, mas em alguns momentos da vida eles não são assim tão simples de botar em prática, né? Que é sermos gratos, servir e manter a esperança. Por isso, nós ecoamos as palavras de Paulo, que atravessam os séculos e chegam até nós como um chamado urgente e atual, que é alegrarmos-nos sempre. Eu vou ler aqui só um trecho do ensinamento que Emmanuel nos deixou, né, no Livro da Esperança, que foi nesse mesmo item, só que um pouquinho mais extenso do que o que está aí escrito. Então, nós respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos serenidade. Ninguém espera sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Ou seja, nós temos que sair daqui lembrando que a alegria de viver é uma escolha diária, é uma atitude que nós escolhemos ter, né? Através de todos esses caminhos que nós vimos, evitando aquilo que nós vimos que são obstáculos, que nós não podemos nos entregar, e nós temos que ter temos que vigiar para que essa alegria esteja sempre presente nos nossos corações, para nos fortalecer, para fazermos o bem, para junto com todos aqueles que nos rodeiam, que nos dão forças, conseguirmos vencer os nossos desafios, e a cada gesto nosso, por menor que seja, que nós, além de cultivarmos a alegria dentro de nós, possamos também espalhar essa alegria para todos aqueles que nos rodeiam e que precisam também sempre de um pouquinho de amor, de caridade, disso tudo. Assim como nós também precisamos, né? Muitas vezes de um gesto que nos fortalece, né? Porque somos todos humanos e temos as nossas dificuldades, né? Em alguns momentos. Então, é isso. Eu espero que tenha sido interessante a palestra para vocês, que tenha trazido um pouquinho de alegria, de
tenha dado um pouquinho de força para sermos pessoas mais alegres, espalharmos tudo de bom que nós tenhamos dentro de nós para aqueles que nos rodeiam. Eu vou encerrar aqui para fazer a prece final. Minimiza. Aqui. Não. Lá em cima ou lá embaixo? Aqui. E concluir gravação, né?